O alvo da operação da Polícia Federal por suposta participação nos atos do dia 8 de janeiro do ano passado, o deputado Carlos Jordi será reconduzido à liderança da oposição. Em um ato que contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro nesta quarta-feira, parlamentares anunciaram que o acordo anterior, que previa o deputado Felipe Barros na liderança do cargo, será quebrado. Em seu pronunciamento, Jordi voltou a dizer que foi alvo de abusos por parte da Polícia Federal durante a ação que cumpriu mandados de busca e apreensão em sua residência. A PF negou qualquer irregularidade. Vou começar esse giro com o José Maria Trindade, que acompanha os bastidores em Brasília. Zé, as apurações, as investigações que envolvem os atos do dia 8 de janeiro, as muitas repercussões nas redes sociais, especialmente de congressistas da base governista, tendem a fazer Carlos Jordi sangrar de certa maneira e atrapalhar esse trabalho de líder da oposição, que é tão importante? Olha, este foi um movimento muito importante do Congresso Nacional e que anima, né? Em um certo momento, eu disse aqui durante esse programa sobre a projeção lá atrás, eu projetava hoje, de que a indicação era de uma união entre Executivo e Supremo Tribunal Federal, fortalecendo essa aliança, e o Congresso seria isolado. Nesse isolamento do Congresso Nacional é que nasce uma resposta muito forte. O próximo presidente do Senado Federal, a não ser que aconteça algo muito grave, será um senador aliado com esta linha de defesa do Congresso Nacional. Não tenho a menor dúvida disso e estou acompanhando as negociações. Na Câmara dos Deputados ainda há dúvida, mas vejo um movimento muito forte pró-Pedro Lupion, o presidente desta frente parlamentar agropecuária, que faz também a defesa. Então seria Alcolumbre no Senado Federal, né? Já está praticamente acertado, e prometeu essa defesa aos senadores de oposição, e um na Câmara dos Deputados que teria pelo menos o compromisso de fazê-lo. E hoje, durante um recesso parlamentar, onde os parlamentares não vêm a Brasília, né? Houve uma reunião muito importante e uma reação forte, nomeando Jordi como líder de um partido, e mais do que isso, ele recebendo apoio explícito. Eu estive no Salão Verde no momento em que houve esta reunião. Veja bem, o Congresso agora está se sentindo na obrigação de responder a demandas do Brasil e equilibrar os poderes. O Congresso se fortaleceu politicamente, tem a pauta que não tinha. Hoje a maioria, 75% dos projetos aprovados são de iniciativa do Congresso, é uma grande novidade. E o orçamento está boa parte, 53 bilhões de reais, nas mãos do Congresso Nacional. Isso demonstra poder. E vejo que o Davi Alcolumbre tem um compromisso, inclusive, de atender às demandas dos senadores. Se houver a aceitação de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, representa a suspensão imediata. Aceitou o pedido de impeachment, 180 dias o ministro do Supremo afastado para o julgamento. É mais ou menos como acontece de presidente da República, né? Só que o presidente da República tem a Câmara. A Câmara aprova a abertura e o Senado aceita. Quando o Senado aceita, afasta o presidente da República. Impeachment de ministro do Supremo é assim também. Então o Senado aceita, afasta imediatamente. Quando o Senado tomar essa providência, o jogo vira e aí o equilíbrio volta. E esta é a programação que eu trago aqui para os senhores. Uma medida assim antes no Congresso Nacional era vista como o fim do mundo. Eu estava no Congresso nessa primeira medida lá na Lava Jato, o Congresso não estava acostumado. Os seguranças, que na verdade não são seguranças, são policiais legislativos, né, concursados com estabilidade e que têm na Constituição a garantia de policiais, não deixaram a Polícia Federal entrar para executar uma ordem da Lava Jato. E era inédito e não sabia o que fazer. Imediatamente foi chamado o chefe de segurança e falou: opa, aqui não. Nós temos aqui uma jurisdição no Congresso Nacional, isso aqui é nosso. Os policiais federais ameaçaram prender os policiais da Câmara e ali foi feito um impasse muito perigoso. Muito perigoso. A Polícia Federal com um mandado na mão, inédito, ninguém nunca tinha
feito isso, né? E aí a coisa foi andando, a Lava Jato, e aí hoje está natural. Chegou com o mandado lá, os policiais da Câmara tratam aquilo com naturalidade, até comentam o jogo de ontem, e vai lá no gabinete, abre o gabinete do parlamentar. Quer dizer, é uma desmoralização de um poder, do Congresso Nacional. Então, essa é a história e a possibilidade de equilíbrio, eu acredito que não está longe, não. O jogo do poder é assim, é de cotoveladas. Você agora, Cristiano Beraldo. Carlos Jordi, deputado federal bem conhecido, foi eleito pelo Rio de Janeiro, pré-candidato à prefeitura de Niterói, falou em abusos por parte da Polícia Federal no cumprimento do mandado de busca e apreensão na sua residência. Já a Polícia Federal nega qualquer tipo de abuso, falou que seguiu rigorosamente os protocolos. Agora, essa recondução de Jordi à liderança da oposição é um movimento importante, né? É o reconhecimento da importância dele e é uma manifestação de apoio ao congressista, né? Não, sem dúvida é uma manifestação importante porque é o Congresso, ou pelo menos a oposição, se posicionando no sentido de um confronto com aquilo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Há, nesse caso todo, uma série de dúvidas, uma série de informações que são imprecisas. A motivação que foi dada para essa operação, que invade um outro poder, né, se coloca ali numa posição de levar coisas, pertences, celular, etc., de um parlamentar, tendo em vista algo que aconteceu há um ano, sem que o parlamentar tenha sido chamado a se explicar. Fala, Zé. Beraldo, olha, isso é tão grave, Beraldo, que o celular hoje é o plenário, é o material de trabalho do deputado. O deputado hoje vota pelo celular. Pois é. Então, assim, eu acho isso tudo um absurdo. O Brasil se tornou um lugar muito estranho nesse aspecto. Como é que você vai tomar uma medida restritiva, seja em relação à pessoa que está sendo investigada, ou seja mesmo na busca de bens e tal, se você não ouviu o que aquela pessoa tem a dizer? Nós não estamos falando de um homicídio, nós não estamos falando de um crime que está ali com o corpo quente, nós estamos falando de um parlamentar que, ao que consta, não foi pego ali orientando, dizendo que deveria se fazer isso ou aquilo. Ao que consta, houve ali uma comunicação com uma pessoa que parece que nem estava em Brasília no dia 8 de janeiro e que, então, aquilo teria dado causa para essa ação que foi autorizada pelo Judiciário e executada pela Polícia Federal. Isso tudo é muito estranho, isso é tudo muito complicado do ponto de vista do equilíbrio de poderes. Então, o que a gente está vendo agora é uma posição de resistência diante deste desequilíbrio que está havendo entre os poderes. E a presença de Carlos Jordi como líder da oposição vai se tornar uma bandeira que a oposição vai levar até as últimas consequências para marcar esta sua insatisfação com esse tipo de relação que outros poderes estão tendo com o Legislativo. Antes de passar para o Mota, deixa eu só trazer para a nossa audiência a manifestação do deputado federal Carlos Jordi em relação à atuação da Polícia Federal naquele dia em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Eu vou abrir aspas para o deputado Carlos Jordi. Os agentes da PF pularam a janela da minha casa e invadiram a minha residência. Não foi uma operação padrão, como diz o diretor-geral da PF. Eles invadiram pela janela, o porteiro não me interfonou, sabe lá por quê, talvez por ser a PF. E eles bateram na minha porta de forma muito assustadora. Fecho aspas, essas falas do deputado federal Carlos Jordi. Para além disso, Mota, havia um acordo com o deputado Felipe Barros para que ele assumisse a liderança da oposição. Esse acordo foi quebrado e Carlos Jordi reconduzido à liderança da oposição, porque tem um simbolismo aí, né? Mantê-lo na liderança da oposição.
Há muito simbolismo em tudo que acontece no Brasil, Caniato, nos últimos anos. O interessante é que a nossa Constituição, que ainda está em vigor, ela estabelece um sistema acusatório na qual o judiciário não pode exercer o que se chama de funções persecutórias. O que é a função persecutória? Basicamente, duas atividades. Uma é a investigação, ou seja, você investiga um crime para ver se realmente foi cometido um crime, quem cometeu. A outra é a acusação, é a promoção da ação penal, né, que é o ato de processar alguém. E na nossa Constituição existe uma separação de poderes, uma separação de papéis. A polícia investiga, o Ministério Público acusa e o Judiciário julga. É o que determina a Constituição. Segundo a Constituição, o Judiciário não investiga, ou seja, ele não instaura e nem conduz o inquérito. O Judiciário também não acusa. O Judiciário só julga. Isso, e esse julgamento acontece ao final de uma ação sempre proposta pelo Ministério Público, né? A separação dessas funções, a função que é chamada de jurisdicional, essa é do Poder Judiciário. Ela é separada da função chamada persecutória, que é processar ou investigar, que é a função da polícia e do Ministério Público. Isso é o pilar, isso que eu descrevi, é o pilar do chamado sistema acusatório, que é o que garante aos réus um julgamento justo feito por um juiz neutro.